O que você lembra de Maceió de ontem? Bem, o que eu lembro de Maceió de ontem, principalmente na minha infância, era a qualidade das nossas praças. Lembro muito bem da época que as fontes existiam nas nossas praças. A Praça do Sinibu, onde fica a antiga reitoria da Universidade Federal de Alagoas, tinha uma fonte do menino Joãozinho, que chamava atenção, era motivo de presença das pessoas que aproveitavam o lazer e acompanhava a vida na praça e a convivência e a amizade. Não só na Praça do Sinibu, a Praça dos Martírios tinha a Cuscuzeira do Major, era um nome que foi dado popularmente à fonte que existe até hoje na frente do antigo Palácio do Governo, que agora é um museu, Floriano Peixoto. Uma outra fonte é da Praça Centenário, onde tinha uma homenagem aos índios caetés, a um mapa da cidade. Ali funcionava uma fonte belíssima, era um espaço no Grande Farol que chamava a atenção dos moradores, das pessoas que iam àquela praça, que é uma praça belíssima, até hoje é bela, mas não é utilizada. Agora que o governo faz alguma coisa ali aos domingos, mas muito acanhadamente. O que na verdade precisa é retomar essa qualidade de vida dos equipamentos públicos, das praças públicas, né, que Maceió perdeu qualidade, perdeu uma coisa que existia para a população e hoje elas estão relegadas à sujeira, ao descaso. Pode ir na praça da faculdade, pode ir na Ladeira do Brito, pode ir na Sinibu, enfim, as praças das cidades são locais completamente abandonados. A Praça Deodoro só é apenas um recanto de pessoas, de moradores de rua que dormem na praça, que sujam a praça e que não há nenhum acompanhamento do que é público, principalmente da prefeitura, para essa área. Uma outra coisa que deveria voltar, que existiu em Maceió e que eu me lembro muito bem, foi exatamente a beleza e a qualidade que existia na praia da Avenida, uma praia central dentro da cidade, que você saía do farol, do tabuleiro, desembocava na avenida e tomava o banho ali de mar numa qualidade de praia excepcional, de uma areia fantástica. O que é que restou hoje? Restou o salgadinho, o esgoto em plena praia, destruindo um cartão postal belíssimo de Maceió, relegado também ao descaso dos homens públicos, daqueles que deviam cuidar melhor da nossa cidade. Então este é um grande desafio, é aquilo que existiu e deixou de existir e nós perdemos como qualidade de vida, perdemos como seres humanos uma grande oportunidade de ter para a cidade, para os seus viventes, seus moradores, algo que pacifica as pessoas, que dá qualidade de vida, que atenua a violência, que dá oportunidade de relacionamento das pessoas em torno daquele equipamento, daquela área de lazer. Outra coisa, imagina só, as praças de Maceió, lá atrás, por não termos televisores em abundância, a facilidade desse equipamento eletrônico, a prefeitura disponibilizava esses equipamentos em algumas praças de Maceió. Incrível saber isso, mas diversas praças de Maceió chegaram a ter, principalmente nos bairros, televisores para aqueles moradores naqueles bairros pudessem ter acesso a um canal de televisão através de uma repetidora, mas era um canal de televisão na praça. Isso é apenas uma lembrança, porque a tecnologia avançou, isso melhorou, né? A oportunidade de acesso aos equipamentos eletrônicos avançaram, então este equipamento tornou-se obsoleto nas praças, mas as praças também possuíam esses equipamentos. Uma outra pergunta é: que presente Maceió merece ganhar no seu aniversário? E eu acredito que o maior presente seria resolver a questão da mobilidade. Não se justifica você, para chegar à Universidade Federal de Alagoas, passar 2 horas, 2 horas e 30 minutos, amargar num ônibus a falta de condição
que deixa o aluno, ou quem quer que seja, já estressado para chegar na sala de aula. A mobilidade que nós perdemos nessa cidade, este sim seria o maior presente para a cidade de Maceió. Fazer com que o transporte de massa realmente funcione, que o transporte individual não seja o que prevaleça nas nossas ruas, impedindo que as pessoas circulem livremente e mais à vontade. Então, é preciso planejar a cidade para dar de presente aquilo que nós perdemos, a possibilidade de ir e vir com mais tranquilidade, com paz, com possibilidade rica de não se estressar, não adoecer, seja ao trabalho, à escola, a qualquer lugar dessa cidade. Quem anda nessa cidade sabe o desconforto, a forma tão difícil de você se locomover em Maceió. Portanto, o presente para Maceió seria, na verdade, dar mobilidade aos seus moradores, aos maceioenses. Portanto, prefeito, pense nisso. O que eu lembro de Maceió de ontem? Bom, Maceió de ontem era uma cidade tranquila, que você podia andar à noite à vontade, que você podia ir aos bares, restaurantes, caminhar pelo centro de Maceió, né, porque tinha movimento, tinha rua, não tinha calçadão. Né? Eu me lembro muito que quando eu cheguei aqui, né, o bar do Chopp no centro era onde os profissionais de comunicação se reuniam. Maceió era uma cidade muito gostosa de se viver. Né? O avanço, né, estrutural de Maceió, né, com mais construção de prédios, fez com que Maceió esquecesse um pouco da sua verdadeira história, que eu acho que é preciso resgatar essa história. Você caminhava pela orla, não tinha perigo. Quando eu cheguei em Maceió em 83, a Pajuçara, a Ponta Verde, a Jatiuca, todas tinham barzinhos, né? E os barzinhos, todos eles tinham música ao vivo, né? Sexta-feira e sábado. Era uma loucura para você, depois de 10 horas da noite, encontrar um lugar para estacionar um carro. Maceió, na área de comunicação, Maceió tem uma outra coisa importante. Eram os programas de auditório que muita gente dizia assim: mas você assiste Pel Marques, mas era o grande sucesso da época, era um programa ao vivo que revelou grandes cantores, grandes bandas que estão hoje aí no mercado. É essa Maceió que eu gostaria que voltasse pelo menos 10% dela, porque eu me sentia muito feliz. Qual o presente que Maceió merece ganhar no seu aniversário? Bom, eu acho que Maceió merece ganhar, não um, não dois, vários presentes. Um é as pessoas respeitarem essa cidade, não jogarem lixo nas ruas, nas praias. Outro ponto importante é a gente revitalizar os museus para que as pessoas possam ir ao museu. Que o Museu Theo Brandão fique aberto sábado, domingo, feriado, porque o turista que vem para essa cidade precisa conhecer a nossa cultura do nosso estado. Né? E eu digo nosso estado porque desde 83 que eu estou aqui, Maceió me deu uma cidadania. Né? Eu sou carioca de nascença, mas cidadão de Maceió, com muito orgulho. Acho que essa cidade ela precisa ter uma coisa muito mais importante, é o amor da sua população pela cidade. O que eu gostaria? Bom, eu gostaria que voltasse os cinemas no centro, eu gostaria que voltasse o bar do Chopp, eu gostaria de poder andar tranquilo pelo centro à noite como se andava antigamente, eu gostaria que voltasse os barzinhos com música ao vivo na orla, mas eu gostaria também, né, que a gente tivesse mais segurança, né, porque na época que eu cheguei aqui, a gente saía pela avenida, atravessava Jaraguá, né, vinha sair na Pajuçara e não encontrava perigo nenhum. É isso que eu quero que Maceió volte a ter. Volte a ter uma felicidade, uma vida, né, mas que todo morador dessa cidade se sinta bem. Né, que o Salgadinho não seja poluído como não era na época, né, que a saúde pública fosse bem atendida, né, para a população, que a gente tivesse mais casas de show como a gente tinha na época, né? Mas só tem uma coisa que falta muito para o turista que vem visitá-la. É o show folclórico, né? As pessoas querem conhecer o folclórico alagoano e não conhecem. É isso que os turistas vêm. Praia por praia, talvez você tenha algumas cidades que as praias não sejam tão bonitas, mas sejam mais limpas, né?
que volte o vendedor de rolete, né? Que volte os vendedores de amendoim, os vendedores de camarão que a gente tinha na orla, né? Aquela cerveja bem gelada, né? Onde ninguém discutia qual era a marca, mas se estava gelada, né? Aonde a gente vivia, aonde o coco, todo mundo podia tomar água de coco porque era um preço acessível, né? É essa Maceió que eu quero que volte. Volte porque essa cidade tem uma coisa muito importante. Gente, é a orla mais bonita de todo o continente brasileiro. E eu conheço o país de ponta a ponta pela orla, não a orla mais bonita. A gente espera que breve Maceió volte a ser o que era e eu possa voltar a sonhar novamente com tudo aquilo que eu conheci em Maceió, com as mulheres bonitas, né, com a tranquilidade. E uma coisa importante, a música autêntica alagoana. Você lembra de Maceió de ontem? Tem as diferenças naturais da evolução da cidade, né? Mas junto a isso ficam as referências, as lembranças que ao se contraporem, em contraste com a Maceió de hoje, mostra algumas coisas importantes e interessantes, né? Por exemplo, eu me lembro muito da Maceió das águas. As águas, para mim, na minha infância, da minha juventude depois, ela se dividiram em algumas lembranças. Depois eu vou contar, a que eu me lembro mais, é mais distante, era o Salgadinho, Riacho Salgadinho. Riacho Salgadinho, eu morava na Praça Sinibu, nos arredores, que é a turma da Praça Sinibu, e nós nos deslocávamos lá para o Salgadinho, para a beira da praia. A Praia da Avenida naquele tempo era um point, era um lugar de encontro, a menina, a moçada ia lá, o pessoal ficava lá tomando banho, conversando, era digamos, um Lunga hoje, sei lá. E às vezes à tarde, o dia de semana, a meninada ia para lá, para aquela ponte lá do Salgadinho, aquela onde passa a avenida, e pulávamos dali no Salgadinho, que tinha uma profundidade bem razoável ali. E mais do que profundidade, ele tinha uma água limpa, água limpa. Era impressionante como essa lembrança contrasta com a realidade hoje do Salgadinho da Praia da Avenida. Nós pulávamos ali, tomávamos banho, nadávamos, entendeu? Eventualmente tinha uma correnteza forte, o Salgadinho era um riacho poderoso em alguns momentos, as chuvas, e nós ficávamos por ali. Tinha a Praia da Avenida e ele, quando ele se derramava na Praia da Avenida, era caudaloso, entendeu? Uma água limpa, a gente cruzava para lá e para cá, pescando siri. Pegando siri nas margens do Salgadinho, quando eles espraiavam lá pela avenida, pela Praia da Avenida. Isso me marca muito, porque me lembro que a época, uma prefeita de Maceió disse que ia pular e tomar banho no Salgadinho, e provocou um frisson na cidade, porque vai pular. Eu fiquei conversando com o pessoal, disse, mas a gente pulava isso, pulávamos ali à vontade, né? Como mudou Maceió? Como mudou nesse sentido, né? Que tristeza ficou aquele Salgadinho sujo, que nunca vai ser, nunca é limpo. Promessas surgem, promessas e são esquecidas, e o Salgadinho deixou de ser o Salgadinho. A segunda lembrança das águas de Maceió é com relação a Ponta Verde. Me lembro menino, lá meus 12, 13 anos, e meu tio, às vezes, Zé de Balsamento, morava em Maceió, e ele ia com os filhos, eles me chamavam, irmãos meus, para tomar banho na Ponta Verde. E nós íamos na Ponta Verde, então eu me lembro muito bem o cheiro da maresia, o cheiro das algas. Ali era uma praia absolutamente selvagem ainda, entendeu? A água tinha muitas algas, acho que não era muito usado aquilo por pescadores, não era feito, não tinha os tuais ainda.
Então a gente passava a tarde ali se deliciando. Aquilo lá era um sítio enorme, com um coqueiral imenso, não tinha casa ali. As últimas casas ficavam pela Pajuçara ali, no início da Pajuçara. E a gente ficava ali à tarde tomando banho, aquele mar verde, 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 verde. Hoje a Ponta Verde não é a verde, não tem o verdor, tem a verdidade, como é que se pode dizer, aí, da Ponta Verde antigamente. Na mesma, um pouco mais tarde, na Ponta Verde, eu era um pouco mais, era um rapaz já, a mesma situação existia, era um sítio enorme, acho que, salvo engano, era do Álvaro Otacílio, que é o avô do Vasconcelos, lá do Hotel Maceió, Ponta Verde. E eu me lembro que nós saímos, as turmas, rapazes e moças, andando pelo caminho do Coqueiral. Quando chegávamos mais ou menos ali na Ponta Verde, onde existia a época, não me lembro exatamente bem, o Gogó da Ema, e a gente fazia ali fogueiras e tocávamos violão e cantávamos, brincávamos. Um verdadeiro luaus que acontecia ali. E inesperadamente eu saí, fui estudar fora, passei algum tempo fora. Quando eu voltei depois, a Ponta Verde já estava começando a ser habitada. Foi feito loteamento, eu acho, alguma coisa assim. E aquilo mudou completamente. Porque na verdade a Pajuçara, ela tinha até certo ponto, ela era estrada de paralelepípedo, uma rua de paralelepípedo, meio fustigada pela areia ali, que voava muito, aquele negócio todo. Depois começava a ser uma estradinha de terra batida. Eu tinha uma prima ali, Emilinha Guzmão, que morava, ela e o marido era o Daniel Berá, e era uma das últimas casas da Pajuçara. Era uma coisa assim interessante, aquelas areias ali, a estrada terminava por ali, o resto era um sítio enorme. Eles moravam ali. Poucas casas tinham por ali. Nessa época nós víamos também a piscina da Pajuçara, que era uma coisa quase desconhecida, ninguém ia lá, não havia turista, não havia coisa nenhuma. Eram essas águas todas. Uma outra lembrança das águas de Maceió que eu tive foi relacionadas à lagoa. A lagoa tinha uma barca, tinha uma lancha, chamada Lancha de Marechal Deodoro, ou ela ia para outros locais ribeirinhos ali na lagoa. E meu avô tinha um sítio lá em Marechal e nós íamos, a meninada toda, os netos todos, acompanhados de um adulto, alguma coisa assim, e nós íamos viajando e nós preferíamos ir ali de carro, de qualquer outra coisa. Não tinha ponte de Valdo-Sul-Agir, a estrada era por cima, e a gente preferia ir daquelas lanchas de Marechal Deodoro, 2 andares, e fazia uma questão enorme, subir a escadinha e ficar lá em cima, e ali era aquela viagem bucólica maravilhosa. Isso foi coisa da minha lembrança de Maceió. Maceió possuía assim um centro importante, um farol, um bairro incipiente que era o Farol, a Pajuçara meio que iniciando, o Trapiche, talvez daquela região do Jardim América, também havia alguma coisa, e basicamente era uma cidade centralizada assim, em termos de Maceió. Jaraguá era uma coisa já antiga, já estava meio tanto quanto perdido como um bairro comercial até. E nesse centro, que eu morei muito tempo ali pela Praça Nibu, era a minha turma da Praça Nibu. Mas era uma cidade mais ou menos igualitária. Eu não me lembro bem, mas eu não conhecia o restante de Maceió, pouco importa assim, uma Maceió crescida para o Vergel do Lago ali, para um pouco do Farol subindo por ali, Pitanguinha, Bebedouro, que tinha sido uma área importante. Mas quando você me pergunta aqui, faz a segunda pergunta, qual presente que Maceió merece ganhar no seu aniversário? Eu me lembro que eu estava uma vez no Rio Grande do Sul. Está gravando? Está gravando. Eu estava no Rio Grande do Sul e
alguém comentou comigo, eu estava comentando as belezas de Maceió, das praias, e alguém comentou comigo que era verdade aquilo, agora que tinha ficado chocado quando descobriu que após alguns metros, uma centena de metros, duas centenas, quando ultrapassava horas e entrava ali por dentro por Maceió, isso em qualquer lugar, ela disse que isso parece uma coisa comum, desaparecia a beleza e emergia a feiura da cidade. Eu acho que Maceió tem um contraste profundo, é uma cidade de vocação turística, e isso incentiva, estimula essa questão aí da produção de duas Maceós absolutamente, uma orla belíssima, uma moldura maravilhosa com mar, dando continuidade, e para trás uma Maceió descuidada, entendeu? Descuidada. Você tem Maceió evolui a partir daquelas vias comerciais, a Amélia Rosa, aquelas saem da Ponta Verde ali, a Rochelas e outras mais ali, mas lá pelas tantas, onde se perde o loteamento das avenidas mais comerciais, Maceió se estreita em feiura. Você vê ali, Amélia Rosa ali, entre Amélia Rosa e Avenida Jatiuco, mais voltando para cá, para Ponta Verde, tem um bloco enorme de ruas maltratadíssimas, esburacadas, sujas, entendeu? Descuidadas. O presente de Maceió que ela merecia receber é uma fotografia tirada de cima, não mostrasse mais esse contraste. Fosse uma cidade bonita, pouco importa que as ruas fossem estreitas, ou mais largas, ou avenidas, ou elas, mas que elas fossem cuidadas, entendeu? Pavimentadas, saneadas, calçadas nas suas calçadas, entendeu? De uma forma que fosse uma cidade civilizada, como um todo, humana, com dignidade, né? Uma cidade onde as pessoas obtivessem a dignidade de vivenciar, e percorrer e viver numa cidade limpa, uma cidade... É isso aí, eu acho que é isso aí. É para a gente, para Maceió. Olá, público DNN. Situada entre a Lagoa Mudaú e o Oceano Atlântico, é também a maior produtora de salgema do país. Maceió, o Caribe brasileiro, está completando 200 anos. Conheça um pouco de sua história. Aqui comigo é Edberto Picianelli, ele que é jornalista e editor do site História de Alagoas, que vai dar maior esclarecimento sobre a história de Maceió. Edberto, tudo bom? Tudo bem. Edberto, para começar, qual a origem e como começou o desenvolvimento de Maceió? Maceió é o resultado de um engenho que se situava onde hoje está a Praça Dom Pedro II. É a informação mais remota que se tem sobre Maceió é isso. Mas na realidade Maceió foi construído em torno de uma passagem entre a estrada de Bebedouro, ou seja, o acesso dos municípios dos engenhos que ficavam no Vale do Mundaú, de Satuba para lá. Eles vinham magiando a Lagoa Mundaú, passavam em Bebedouro e os carros de boi, né, as tropas com os animais, eles vinham até, passando na Rua do Comércio, desciam na chamada Boca de Maceió, que era a Praça dos Palmares, atravessavam com um barco o riacho Maceió, que é o atual Salgadinho, ele tinha um percurso diferente, e iam para o Porto de Jaraguá. Então, esse eixo de exportação, né, você imagine que naquele período tudo acontecia, o transporte marítimo ou lacustre, né, ou no lombo de animal. Então, ter porto era fundamental. Então, essa é uma questão que, na realidade, Maceió nasce porque ele tinha um porto. E o porto atraiu o engenho, atraiu o vendedor, o exportador de mercadorias, que veio construindo Maceió, então, lentamente, nesse processo. A origem de Maceió é essa. Qual a origem do nome Maceió? Os índios, né, os caetés, aqueles que tinham os guaicurus também, não acredito, tinha até uma rua guaicurus, mas os índios caetés,
eles diziam que Maceió era o resultado de um alagadiço tapado, né? Então, Maceió o que tapa o alagadiço. E João Fernando Lima, mais tarde, vai escrever sobre Maceió como cidade estuário. Ou seja, o rio Mundaú, ele tem um delta, e esse delta aos poucos ele vai fechando com a areia da praia, que vinha tangida pelo vento, e vai formando uma mistura desse massapê com areia, e vai fechando e forma uma lagoa. A Lagoa Mundaú, na realidade, é o antigo delta do rio Mundaú, que percorria, que passaria ali próximo da Praça do Pirulito e sairia no mar. Aos poucos ele foi sendo fechado e foi se deslocando até onde hoje ele tem acesso ao mar, lá no Pontal. Então, essa terra, esse massapê que foi sendo consolidado, que ali aqui no centro da cidade, na Levada, é que formou Maceió. Okay. Edilberto, por quem, quando e por que aconteceu a transferência da Vila das Alagoas para Maceió? Olha, esse processo, na realidade, ele se inicia em 1815, quando da separação de Maceió da vila de Alagoas do Sul. Acho que esse processo ele começa aí, né? A disputa entre Maceió e Marechal Deodoro, hoje, né? Alagoas do Sul. No fundo, a grande disputa era: havia uma economia crescente, exportadora, que dizia: eu preciso de um porto. Marechal Deodoro, ou Alagoas do Sul, era a capital, e o porto de Marechal Deodoro era o porto francês. O acesso a Marechal era por via lacustre, pela Lagoa Manguaba, ou Lagoa do Sul. A Lagoa do Norte era a Mangaú, a Lagoa do Sul era a Manguaba. Então, esse acesso prejudicava a exportação. Então, quem queria desenvolver, tanto que quando Meropol desembarca em Maceió, em 1819, ele já disse: não, vamos fortalecer o porto, vamos, inclusive, ele colocou as baterias de São Pedro e São João para defender o porto em Maceió. Era a visão do desenvolvimento econômico do Estado, ou da região, que dizia: é preciso o porto de Maceió é o melhor. Então, em torno do porto de Maceió, novamente, o que eu afirmei no começo, se consolida, né? Ou seja, Maceió se cria em torno do porto. Então, até na disputa da capital, acontece isso. Então, essa disputa ela vai se dando lentamente entre transferência das atribuições fiscais do Estado, da província, que ela vem para Maceió, vai indo aos poucos para Maceió, vai fortalecendo Maceió, a proximidade do porto. Isso causa descontentamento com as oligarquias, com o poder econômico que estava baseado em Marechal Deodoro. Essa disputa vai até 1939, quando há os conflitos todos, que a história já registrou, né, entre João Vieira Lins, depois o Sinimbu, né, o Visconde Sinimbu, e ele protege o Agostinho Neves, que era o governante. Ele não, derrubam o Agostinho Neves, né, é o pai de Tavares Baixos, que era juiz lá em Marechal Deodoro, que comanda essa rebelião. Então há um enfrentamento, há algumas mortes, inclusive, até que Maceió então passa a ser capital. Então é um resultado de uma disputa entre interesses econômicos. Em última análise, é isso. Ok. Como Maceió se delimita ao sul e ao norte? Ao norte nós temos aqui Paripoeira, né? Nessa região aqui. E até a Barra de Santo Antônio, agora Paripoeira foi desmembrada. E ao sul nós temos Marechal Deodoro. Ok. Quais as principais atividades econômicas da Maceió de ontem e de Maceió de hoje? Maceió surge em torno do engenho, o açúcar. É o açúcar que era a atividade econômica de toda a capitania de Alagoas, né? Depois virou província. E a exportação se dava em vários portos, né? Então você tem Portugal, Penedo, mas era o açúcar. Em torno do açúcar surge o comércio. Maceió, quando se consolida como capital, faz crescer o comércio também. Então começa o comércio exportador, depois vem toda a questão bancária, etc. Mas é o açúcar, tanto que pouca gente sabe que boa parte de Maceió hoje, acho que 40% do território do município de Maceió é ocupado por zona rural com cana.
Tem usinas ainda plantando cana em Maceió. Isso, inclusive, termina pressionando o custo da moradia, né? O valor do terreno encarece, né? Porque há essa pressão. Então, ainda hoje tem o açúcar em Maceió. Agora, ultimamente, é claro, o comércio desenvolveu, Maceió já tem algumas indústrias, etc., mas foi o açúcar o fator preponderante para o desenvolvimento econômico em Maceió. Liberto, em 1911 e 1927, houve a divisão administrativa e o município é constituído por distritos: Maceió, Bebedouro, Jaraguá, Fernão Velho. Por quê e como funcionava? Esses distritos, na realidade, são heranças do período colonial, quando nós tínhamos as freguesias, né? Ou seja, as freguesias não eram limitadas porque a exigência era ter um cartório de registro. Onde houvesse o cartório, tinha uma freguesia. Depois isso passou a ser distrito. É uma subdivisão do município, administrativa, é simplesmente isso. É uma forma de administrar o município, dividindo ele em bairros. Um distrito pode ter bairros, ou você pode não usar distritos, né? Hoje se usa as regiões administrativas, né? Prefeituras regionais, tem vários nomes, né? Mas na época era atrelada à tradição da freguesia e a questão da existência do cartório. Então, assim, cada distrito desse tem um líder. Como é que ficava a gestão política nesse caso? Não necessariamente, era só administrativa. A única coisa que tinha às vezes era só o cartório, de diferente do resto da gestão. Só o cartório, era como se fosse. É uma área que tem alguma afinidade e ela circula em torno, porque os cartórios, na época, cumpriam um papel importante. Você imagine que em Alagoas, em alguns municípios do interior, não tinha nem cartório. As coisas aconteciam, era registrado no chamado livro de tombo da igreja. As igrejas cumpriam um papel quase que de Estado. Essa relação da religião com o Estado é antiga, né? Então você, por exemplo, você chega em Água Branca, você vai lá no livro de tombo da igreja, está lá registrado: eu, fazendeiro fulano e tal, comprei o escravo tal, fulano, portanto, estou registrando para que seja ter um valor legal. Na igreja, não tinha cartório. Então essa referência do cartório, como polo do distrito, né, não exigia automaticamente uma estrutura administrativa ou uma liderança. Quais os pontos e destaques que já existiam e não existem mais em Maceió? Olha, em Maceió, a primeira grande referência de Maceió foi no porto, as pontes de embarque. Nós tivemos aqui em Jaraguá, na Pajuçara também havia, então as referências eram pontes de embarque, não tinha o cais ainda. O nosso porto, o cais, foi construído e inaugurado em 1940 por Getúlio Vargas. Mas antes existia a ponte de embarque, que foi construída no final do século XIX, lá ao lado de onde hoje está o MIS, ali tinha uma ponte de embarque que era a maior ponte de embarque, mas existiam outras. Os armazéns exportadores, às vezes eles construíam sua própria ponte de embarque, que dava acesso a um barco que levava para o navio que ficava lá fora no porto. Em torno desse porto surgiu o farol. Nós tínhamos um farol aqui onde hoje é o CREA. Havia um dos primeiros faróis aqui de Maceió, foi lá, e acho que ele caiu. A base dele teve uma cheia em 1949, se não me engano, e apertou a base dele, essa derrubou a barreira aqui, essa barreira aqui na Barão de Atalaia, pé do Bom Preço, e enfraqueceu a base dele, e ele foi derrubado em 55. Então o farol foi uma referência também antiga, que não existe mais, mas era em torno do porto. As baterias, né, de defesa do porto, que depois se transformaram em forte, o Forte São Pedro, que depois virou a enfermaria militar, e hoje é a CSN ali atrás daquele porto da estação de trem. Então são referências de uma Maceió mais antiga, por exemplo, o Porto da Levada, que não existe mais, que recebiam as canoas que vinham de Santa Luzia do Norte, de Coqueiro Seco, de Satuba, que desciam o rio Mundaú, do Vale do Mundaú, para trazer telhas, madeira, alimentos, e chegavam ali numa levada, que depois virou porto, também aeroporto, quer dizer, os hidroaviões pousavam ali, e pousavam no Vergel também, era outra referência, em Maceió. O aeroporto da Jatiuca, havia um aeroporto da Jatiuca, o Aeroclube de Maceió, quando foi fundado em 1938, o aeroporto era aqui na Jatiuca,
ele pegava ali perto do shopping, em direção ali à Lagoa da Anta, que era meio atravessado, né? A gente está até levantando esses dados para publicar alguma coisa. Depois, eu tinha um aeroporto aqui no Pinheiro também, um campo de pouso. Depois é que construíram o lá de cima e o aeroporto na Segunda Guerra Mundial pelos americanos lá no campo dos Palmares, né? Então são referências que não existem mais de Maceió antigo, do Maceió mais antigo, né? Outra referência é o Gogó da Ema, por exemplo, que era uma área muito fotografada, né? Um coqueiro torto, né? Os Sete Coqueiros também é outra referência que não existe mais em Maceió. O Hotel Bela Vista, né? O esplendor do Hotel Bela Vista, que foi derrubado no final dos anos 60, foi construído em 1925, ele foi inaugurado. Então são referências importantes que não existem mais. Edilberto, quais os escritores nascidos aqui em nossa capital? Pô, tem muitos, né? Agora acho que deixa eu lembrar aqui, acho que os que tiveram assim, mais expressão nacional, Guimarães Passos, esse nascido em 1868 por aí, foi um dos fundadores da Academia Brasileira, e o Leduíno, mais recente, que é nascido agora em 1915, eu acho. Esses dois, eu acho que para citar, não precisa. Porque se for citar, tem muitos, né? Agora, os mais famosos não nasceram de Lagoa, mas não nasceram em Maceió. Nascidos em Maceió, acho que para não criar ciúme em ninguém, citar esses dois que foram os dois que tiveram uma projeção nacional. Edilberto, explique-nos melhor a comemoração de 200 anos, porque hoje é feita uma comemoração assim, vamos supor, mais superficial, não assim profunda com relação a esclarecer a história, né, de Maceió. Então, nos explique o porquê dessa comemoração de 200 anos. Olha, é a nossa separação de Marechal Deodoro, né? Lagoa do Sul, o decreto régio, né, do imperador, nos separou, nos deu depois o status de vila, depois de cidade, já a cidade já tem 39, exatamente para que nós fôssemos na capital, em dezembro de 39. Então é uma medida administrativa, mas só existia antes. Mas só existia antes de 1915, de 1815. Então, nós estamos comemorando, na realidade, é uma referência, um simbolismo da data em que nós nos separamos, ou a emancipação, essa história de emancipação, né? Nós adquirimos uma autonomia, uma relativa. Mas eu acho que talvez a principal comemoração devia ser 39 como a capital. Talvez acho que foi o fato mais importante para Maceió do que simplesmente a emancipação. Mas tem sua importância histórica também, né? De ter feito isso, como depois se desenvolveu e outras datas importantes foram surgindo. Mas nós temos essa tradição, né? Temos referências em datas e às vezes com uma medida administrativa e não política, como foi 39, né? Que aí sim houve uma coisa importante, em 1815, uma medida administrativa. Mas vale a pena comemorar e conhecer. O mais importante é conhecer essa história de Maceió do que propriamente a gente ter referências a uma data pelo simbolismo. Porque, para você, qual o presente que Maceió merece ganhar no seu aniversário de 200 anos? Eu acho que se a gente aprofundasse os processos democráticos de escolha dos nossos governantes, fazendo com que houvesse mais interação com a sociedade, a participação da sociedade, eu acho que era o maior presente que a gente podia ter, né? Eu acho que um apartheid entre os interesses populares e dos seus governantes. O maior presente para Maceió era resolver isso democraticamente para que a gente conseguisse desenvolver mais ainda e com isso permitir que a nossa população tivesse melhores condições de vida. Ok. Edilberto, fique à vontade para fazer as considerações finais e até também, se quiser, você faça um convite para o pessoal conhecer seu rico acervo de fotos e seu trabalho. Fique à vontade para fazer as considerações finais e convidar o pessoal. Pois é, eu acho que o convite que eu faço é que as pessoas comecem a se interessar por Maceió. Infelizmente, no nosso ensino, a gente aprende a história da África, da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, mas não se ensina a história de Maceió. A gente no nosso ensino médio não tem nenhuma disciplina. E como eu estou com o site História de Alagoas e a gente publica lá várias partes da nossa história, alguns professores de história
nos procura e diz, olha, eu estou aproveitando o seu material para pedir aos alunos para que eles façam algum trabalho ou estudem, mas não como disciplina obrigatória, porque não é obrigado a História de Alagoas. E ele disse, é surpreendente como as pessoas começam a se interessar e gostar e entender por que é que acontece alguma coisa em Alagoas. Por exemplo, nós tivemos uma urbanização tardia. Na nossa separação de Pernambuco, a capital ficou em Recife, nós ficamos aqui. Nós ficamos sem capital durante muito tempo, até 39 nós ficamos sem capital. E mesmo quando a gente construiu a capital em 39, passamos a ser capital de Maceió, a nossa capital administrativa, política, econômica, continuou sendo Recife durante muito tempo. A nossa primeira faculdade é de 1931, que é a Faculdade de Direito. Veja quanto tempo a gente ficou sem ensino superior. Então, é preciso conhecer para dizer assim, por que nós temos certos atrasos? É porque a nossa história condicionou a isso. Né? A forma como se deu a nossa construção enquanto povo, né? Povo alagoano, essa cidadania, essa identidade, de uma forma complexa, particular. Então, nós estamos superando óbices, obstáculos históricos, quando a gente fala em desenvolvimento. Então, convidado, www.historiadealagoas.com.br é uma porta de entrada para despertar o interesse, a curiosidade pela nossa história. E assim vamos ficando por aqui. Né? DNN agradece a todos que acompanharam esse trabalho e garanto a você que já encanta a beleza do Maceió